Irmãos, eu quero convidar todos a abrir as suas Bíblias, livro de Gênesis, capítulo 39. Nós iremos ler alguns versículos do capítulo 39 e depois vamos para o capítulo 41. Diz assim a palavra de Deus, Gênesis 39, versículo 1. E José foi levado ao Egito, e Potifar, eunuco de Faraó, capitão da guarda, varão egípcio, comprou-o da mão dos ismaelitas que o tinham levado lá. E o Senhor estava com José, e foi varão próspero, e estava na casa do seu senhor egípcio. Vendo, pois, o seu senhor, que o Senhor estava com ele, e que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em sua mão. Vamos para o capítulo 41, versículo 38. E disse Faraó a seus servos: acharíamos um varão como este, em que haja o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: pois que Deus te fez saber tudo isso, ninguém há tão inteligente e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior que tu. Somente até aí, amados. Amados irmãos, na última mensagem que nós falamos sobre o livro de Gênesis, nós estamos, essa série de mensagens, partindo para o final já na verdade. Acho que hoje é a 29ª mensagem, é isso, Tiago? E na última nós começamos a falar sobre José, como que José enfrentou a perseguição de seus irmãos. Ele foi invejado pelos seus irmãos, odiado pelos seus irmãos. Pegaram José, tiraram as suas vestes, lançaram ele na cova, depois venderam ele como escravo para o Egito. E a partir daí nós vamos continuar hoje. Quando José chega no Egito, ele chega como um escravo. E 12 anos depois, ou cerca de 13 anos depois, José se torna governador do Egito. Nós lemos 2 textos aqui. O primeiro relata como que foi a sua chegada no Egito, onde ele vai como escravo trabalhar na casa de Potifar. Mas agora o outro texto que nós lemos diz que 13 anos depois ele se torna governador do Egito, abaixo apenas de Faraó. Perceba que a posição que José chegou era a posição mais alta que alguém podia chegar no Egito. E na verdade no mundo antigo, porque o Egito era naquela época a maior potência que existia no mundo. Era a nação mais poderosa, o povo mais poderoso. Então podemos dizer que José chegou na posição mais alta que um homem poderia chegar. Porque para ser faraó, evidentemente que você tinha que ser filho de algum faraó. A grande questão aqui, e que a gente tem que prestar atenção, é que coisa maravilhosa é um homem chegar em uma terra estranha como escravo, na posição mais baixa que alguém podia estar, escravo. Escravo não tinha direito de nada. O escravo, ele não tinha nem a sua própria vida em suas mãos. Ele estava literalmente na posição mais baixa que alguém poderia estar no Egito. E agora, 13 anos depois, ele vai se tornar governador. A pergunta que fica é: como que pode algo tão maravilhoso acontecer? E a resposta para essa pergunta é que 2 coisas causaram essa ascensão de José. 2 motivos é que causaram essa mudança tão grande em sua vida. O primeiro motivo é porque o Senhor era com José. Repita comigo: o Senhor era com José. No capítulo 39, versículo 2 diz: o Senhor estava com José, e foi
varão próspero. No versículo 3 diz que tudo que ele fazia, o Senhor prosperava na sua mão. Então por que José ele foi tão próspero e bem-sucedido no Egito? A palavra próspero significa bem-sucedido. Por que José foi tão bem-sucedido no Egito? Por dois motivos. O primeiro, porque Deus era com ele. A bênção de Deus estava sobre José. Esse é o primeiro motivo. E esse motivo, na verdade, está explícito no texto. Está claro aqui. Tenho certeza que você já ouviu muitas pregações falando que José foi abençoado no Egito porque Deus tinha uma promessa, Deus era com ele, Deus lhe deu um sonho, Deus cumpriu a visão. Então, essa parte está explícito, está claro. Mas tem uma outra coisa que não está claro, está implícito no texto, e é sobre ela que eu quero falar hoje. O primeiro motivo pelo qual José foi próspero e bem-sucedido no Egito é porque Deus era com José. Mas em segundo lugar, e tão importante quanto o primeiro, é porque José fazia o seu trabalho com excelência. O segundo motivo pelo qual José foi bem-sucedido no Egito é porque tudo que colocavam na mão de José, ele fazia bem feito. Independente do contexto, independente de quem fosse, qualquer trabalho que você desse para José, ele fazia o melhor que ele podia fazer. E é por isso que eu quero frisar isso nesta manhã sobre o texto, o título, como prosperar no seu trabalho. Porque quando nós lemos essa história, amados, nós observamos que Deus era com José. Nós vamos falar, olha, José foi bem sucedido porque Deus abençoou ele. Deus cumpriu a promessa, sim. Mas além de Deus fazer isso, essa parte, era apenas Deus que podia fazer. Apenas Deus poderia colocar José no lugar certo, na hora certa, com o talento certo. Apenas Deus faz isso. Então tem coisas que é apenas Deus que faz. Mas tem coisas que Deus não vai fazer, é você que vai fazer, sou eu que vou fazer. E quando nós olhamos para essa história, nós temos que entender que além de Deus estar com José, José também fazia o melhor que ele podia fazer. Porque no mundo que a gente vive, amados, as pessoas são assim. Quando alguém fracassa em alguma área, meu querido Luiz Fernando, sempre vai vir alguém para falar, fulano fracassou, fulana fracassou, mas também ele fez a escolha errada, ela fez a escolha errada, ele fez isso, ele fez aquilo. Ou seja, quando alguém comete algum erro, vai aparecer um monte de engenheiro de obra pronta, para achar o motivo, Silvio, para achar a explicação. Só que o outro lado, o oposto, dificilmente acontece. Quando alguém é bem sucedido em alguma área, em alguma profissão, em qualquer área, dificilmente alguém vai falar, fulano foi bem sucedido porque ele se esforçou, fulana foi bem sucedida porque ela fez a parte dela. Não, geralmente as pessoas sempre vão diminuir, dizendo, olha, fulano foi bem sucedido, mas é porque ele teve sorte, fulano bem sucedido, mas é porque ele ficava agradando o patrão. Ou seja, as pessoas têm dificuldade para observar o mérito do outro. Mas o que eu quero falar nesta manhã é sobre como prosperar no trabalho. Quando eu olho para a história de José, eu vejo que Deus era com José, mas eu também vejo que José era um homem que fazia as coisas com excelência. E nessa manhã eu quero falar sobre isso, amados. Porque eu quero te dizer que prosperidade, ser bem-sucedido, a única forma de prosperar é através do trabalho. Toda vez que alguém vem prometendo para você dinheiro fácil e rápido, pode correr, porque alguma coisa de errada tem. Quando nós olhamos para o livro de Gênesis, que nós estamos estudando já tem algumas semanas, alguns meses, nós vemos a história de Abraão, de Isaac e de Jacó. Os três prosperaram, os três foram bem-sucedidos. E todo mundo fala, Abraão era um homem rico, Isaac prosperou, Jacó prosperou. Mas o que as pessoas se esquecem é que todos eles prosperaram trabalhando. Abraão, ele prosperou porque Deus era com ele, mas ele também era pastor de ovelhas. E você sabe, porque eu já disse que pastorear ovelhas naquela época era um dos trabalhos mais pesados que tinham. E Abraão prosperou trabalhando. Isaac prosperou trabalhando. Nós já meditamos lá atrás que estava num período de seca, onde todo mundo estava com medo. E Isaac semeou naquela mesma terra, e ele colheu abundantemente. Mas você sabe que semear é trabalhoso, cuidar de terra é trabalhoso. Então Isaac trabalhou. Da mesma forma Jacó, que saiu fugido da casa de seus pais, e agora ele chega lá na casa do seu tio Labão,
E quando ele chega lá, com uma mão na frente e outra atrás, ele trabalha por 20 anos por Labão, é enganado, no sol quente, no frio, na chuva, ele mesmo diz isso depois. Ele prosperou, mas ele prosperou trabalhando. Então eu quero te dizer nesta manhã, principalmente para você que é jovem, mas para todos nós, você vai prosperar, mas essa prosperidade virá através do seu trabalho. E principalmente, se você trabalhar com excelência, e é sobre isso que nós vamos aprender nesta manhã, sobre ações que José fez, atitudes que ele tomou e que fizeram ele prosperar em seu trabalho. Em primeiro lugar, eu quero falar sobre 4 coisas nesta manhã, de forma bem objetiva. 4 passos para prosperar em seu trabalho. Primeiro passo, se você quer prosperar no seu trabalho, faça o seu trabalho com amor. Faça o seu trabalho com amor. O servo de Deus, a serva de Deus, não pode ser apenas um cumpridor de tarefas. Olha, eu chego no horário, saio no horário e faço o meu trabalho. Não. Isso daí até o ímpio faz. O servo de Deus, a serva de Deus, ele não cumpre apenas tarefas, mas ele faz o trabalho com amor. José, ele chegou no Egito como escravo. Ele chegou no Egito como escravo. Eu te pergunto, José tinha motivo para fazer alguma coisa com amor? Ele era para ser um jovem revoltado. Era para ser alguém revoltado com a vida, mas não. Quando nós lemos a história, nós vemos como José era caprichoso em tudo que colocava na mão dele. Colocaram ele lá na casa de Potifar. Ele chegou lá como escravo, mas ele era tão cuidadoso. Ele fazia o trabalho dele com tanto amor, com tanto zelo, que ele foi crescendo, até que ele chegou ao posto de mordomo-mor. O mordomo maior. Mordomo é aquele que tem o controle sobre tudo que é do seu senhor. Ficava tudo na mão de José, porque ele era cuidadoso. É interessante no capítulo 34, quando a esposa de Potifar se oferece para José, Gênesis 39, versículo 9. Ninguém há maior do que eu nessa casa. Isso é José dizendo: e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porquanto tu és sua mulher. Como, pois, faria eu este tamanho mal e pecaria contra Deus? Veja que José, embora ele fosse escravo, mas ele tratava o seu senhor com honra. É óbvio que nós não concordamos com a escravidão, mas analise o contexto cultural daquela época. Ele era um escravo. Mesmo assim, ele tinha esse temor e respeito com o seu senhor. Da mesma forma somos nós, amado. Quando nós vamos exercer o nosso trabalho, independente se você é um empregado, se você é um vendedor, se você é patrão, independente do que você faz, faça o seu trabalho com amor. Se você vai atender pessoas, atenda com amor. Atenda da melhor maneira que você pode atender. Se você vai prestar um serviço, preste da melhor maneira que você vai prestar. Porque quando você faz o seu trabalho com amor, o nome de Deus é glorificado através da sua vida. Talvez o seu trabalho não é o trabalho dos teus sonhos. Talvez você não ganhe aquilo que você gostaria de ganhar. Talvez você não é valorizado o quanto você gostaria de ser valorizado. Mas não importa, faça o seu trabalho não para o seu patrão, não para o seu cliente, mas faça como se você estivesse fazendo para Deus. Isso aqui é um princípio bíblico, eu quero ler com os irmãos. Efésios capítulo 6, lá no final da Bíblia, amados. Efésios capítulo 6, preste muita atenção, irmãos, nesse versículo. Efésios 6, versículo 5. Vós, servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne, Senhor com letra minúscula, que era o seu empregador, seu cliente, com temor e tremor, na sinceridade de vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista, como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Que coisa maravilhosa, amado. Aprenda esse princípio, guarda no seu coração.
Quando você está fazendo o seu trabalho, quando eu falo trabalho aqui, eu estou falando de qualquer atividade que você possa fazer. Pode ser um trabalho formal, pode ser a dona de casa que cuida da sua casa, e esse também é um trabalho. A mãe que cuida do filho, e esse também é um trabalho. Antes de continuar aqui a explicação do versículo, a palavra trabalho, na verdade eu nem gosto de usar essa palavra trabalho, porque a palavra trabalho, a origem dela tem a ver com tortura. Então, quando a gente fala de trabalho, embora não é isso que você quer dizer, mas ela é carregada com esse sentido. Eu gosto mais da palavra serviço. Eu vou para o meu serviço. Porque serviço tem a ver com servir. E Jesus deu exemplo para nós de servo. Ele é o servo perfeito. Ele lavou os pés dos discípulos, dizendo: olha, eu sendo o Senhor, estou servindo a vocês. Então sirva uns aos outros. Mesma coisa no trabalho. Se você é um servo de Deus, você serve a Deus, mas você também serve o teu próximo. Então é por isso que Paulo vai dizer aqui: vós servos. E aí ele fala: servir aos vossos senhores, não à vista, não para mostrar a eles, mas para mostrar diante de Deus. Então deixa eu te exemplificar. Quando você, por exemplo, você é um pedreiro e você está lá no final do dia, e sobrou lá meio carrinho de massa. E aí você fala: meu patrão não está aqui, vou esconder essa massa e vou jogar ele no canto e vou embora, porque ninguém está vendo. Mas o servo de Deus não, ele fala: meu patrão não está vendo, mas Deus está vendo. Então eu não vou fazer isso, porque isso vai desagradar a Deus. Quando você vai atender um cliente, uma pessoa, e você atende de qualquer maneira, porque talvez a pessoa aparenta que não tem dinheiro, ou porque talvez o teu patrão não está vendo, ou porque talvez você acha que a sua comissão não é tão justa. Você fala: minha comissão devia ser maior, então eu vou atender de qualquer maneira. Não, eu vou atender da melhor maneira, porque Deus está vendo como eu estou tratando essa pessoa. E aqui que é o segredo, amado, que a recompensa, ela vem de Deus. O versículo 8, preste muita atenção, irmãos, é palavra de Deus, não acredita em mim, não acredita na palavra. Efésios 6, versículo 8, preste muita atenção. Sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer, seja servo, seja livre. Então, quando eu faço o meu trabalho, quando eu estou lavando a louça e faço de coração, quando eu estou atendendo o meu cliente e faço de coração, quando eu estou lá na empresa, na produção e faço de coração, faço o melhor, a recompensa ela vem de Deus. Imagine que Deus estivesse lá o dia inteiro olhando você trabalhar, porque é exatamente assim. Os olhos do Senhor estão todo momento sobre nós, e Deus está vendo: olha lá minha filha, olha lá meu servo, ele não ganha o que deveria, ele não é valorizado quanto deveria, mas ele está fazendo o melhor que ele pode. Ele está fazendo o trabalho dele com excelência. Ele atende as pessoas com alegria. Ele dá um bom exemplo de cristão. Enquanto todo mundo fica murmurando a respeito da empresa, ele não reclama. Ele vai fazendo o seu trabalho da melhor maneira possível. Deus está vendo o seu dia. Deus está vendo o seu comportamento. E na hora certa, Deus vai te recompensar. José estava lá, irmão, na casa de Potifar. Ele não merecia isso. Ele era escravo, mas ele fazia com excelência. Quando a mulher de Potifar se oferece para ele, ele poderia falar: não estou nem aí, Deus me abandonou, minha família me traiu, minha família me deixou, eu vou aproveitar essa oportunidade, porque ele era formoso à vista. Mas não, ele fala: eu não vou desonrar o meu Deus e nem vou desonrar o meu Senhor, eu não farei isso. Ele foi caluniado, foi na prisão, e agora lá na prisão, no pior cárcere que tinha, lá na cova, José na prisão, ele também continuou fazendo com excelência. Ele era o melhor prisioneiro que tinha. Ele era o prisioneiro mais exemplar. Passando algum tempo, ele se tornou governador na prisão. Aonde ele ia, ele governava, amado. Aonde ele ia, ele fazia diferença. E é isso que eu quero te explicar nessa manhã, irmão. Não importa, irmão, se você é o empregado que lava o vaso sanitário, ou se você é o diretor da empresa, faça com amor tudo aquilo que você pode fazer, porque isso fará a diferença. Então, em primeiro lugar, faça o seu trabalho com amor. Faça o seu trabalho com alegria. Eu me lembro, uma certa feita, de
um determinado pastor, amigo nosso, que estava tendo um evento, ia ter um evento na igreja, e eles colocaram uma faixa na entrada do bairro, dizendo sobre o evento. Daqui a pouco chega um irmão lá no meio da tarde na casa do pastor. O pastor era um senhor de idade. Pastor, eu cheguei aqui para te dizer o seguinte, só para te dizer, pastor, que a faixa que colocaram lá na entrada do bairro caiu. Eu até parei meu carro para ver, caiu a faixa. Pastor, ela é, irmão, é. Então eu só vim aqui para te dizer. Não, tudo bem, irmão, mas o irmão arrumou a faixa. Não, pastor, eu só vim aqui para te dizer mesmo. Não, irmão. Então, quando você faz seu trabalho com amor, você não faz só o que lhe mandam, você faz algo a mais. O esforçado, o que é ser esforçado? Ser esforçado é você fazer algo a mais do que você conseguiria fazer. Então aquele irmão, ele poderia por vontade própria ir lá e arrumar, resolver o problema, ser proativo. Mas não, ele foi lá para relatar o problema. Então que nós possamos fazer o nosso trabalho com amor, seja qual for. Qualquer coisa que surgir, faça o melhor que você pode fazer, porque isso é um bom testemunho de cristão. Segundo passo, para você prosperar no seu trabalho: seja bom em resolver problemas. Pergunta para o irmão do seu lado assim, pergunta para ele: você é bom em criar problemas ou resolver problemas? Pergunta para ele, amado. A pessoa que prospera no trabalho, irmão, ele é bom para resolver problema. Ele não pode ver um problema que ele já quer resolver. Coisa boa. Resolver abacaxi, descascar abacaxi. Veja, irmão, quando o faraó teve um sonho, ele contou o sonho para os seus servos, ninguém conseguiu entender. Chamaram José. E aí o faraó começa: olha, eu tive um sonho, o sonho era mais ou menos assim. Estava lá um lago, saíam 7 vacas, gordas, fortes, vistosas, bonitas, e elas saíam da água. Depois saíam mais 7 vacas magras, bem magras, raquíticas. E essas 7 vacas magras devoravam as gordas. E aí eu acordei, não entendi nada. E aí eu tive um outro sonho das espigas que devoravam as espigas também gordas. E aí ninguém conseguiu entender. E aí José chegou para ele e falou: eu tenho a explicação desse sonho. As 7 vacas magras, as 7 vacas gordas representam 7 anos de prosperidade. Virão 7 anos de bonança, vai ter chuva, as plantações vão prosperar, os animais vão engordar, vão se reproduzir, vai ser prosperidade. Porém, depois desses 7 anos, vai ter 7 anos de escassez. E aí vai ter dificuldade e vai ter fome. Então, faraó, Deus, ele te deu esse sonho para te notificar, para que você saiba que é isso que vai acontecer. Perceba, irmãos, até aqui a interpretação do sonho foi um dom que Deus deu para José. Foi um dom de Deus, porque não era pela capacidade humana. Lembra que eu falei lá no começo que tem coisa que é Deus que faz? Então até aqui foi Deus que fez, Deus deu capacidade para ele. Mas aí José, além de interpretar o sonho, ele continua: então, rei, a revelação do sonho é essa, então eu vou te dizer o que você vai fazer. E agora não é Deus que está mandando, agora é José que vai falar. Porque José, ele era um bom trabalhador. E o trabalho de José, a profissão de José, é que ele era um bom gestor. Ele era um bom administrador. Lá na casa do seu pai ele já fazia isso. Lá na casa de Potifar ele também fazia isso, ele administrava bem as coisas. Lá na prisão ele também fazia isso. E agora ele vai fazer como governador, mas ele não era ainda governador. Mas ele vai falar: então, rei, como vai ter 7 anos de bonança e 7 anos de escassez, você vai fazer o seguinte: pegue aí um varão, um homem inteligente, que você vai colocar e vai delegar essa tarefa. Aí ele já vendeu o peixe dele, que ele não é bobo. Ele é um varão inteligente, que você vai delegar essa tarefa, dizendo assim: esse varão já está aqui, né? Mas ele não falou. E aí você vai fazer o seguinte: você vai tirar, em primeiro lugar, você vai tirar isso daí da sua responsabilidade, que você vai delegar. Segundo lugar, durante esses 7 anos de bonança, você vai pegar a 5ª parte de tudo que for produzido no Egito, vai colocar esse imposto, a 5ª parte, tudo que for produzido, vai trazer aqui para o Senhor, e você vai armazenar esse alimento, ou seja, 20%, durante 7 anos, 20%, isso aqui já é um princípio financeiro, tá, irmãos? Já vou dar a dica aqui para você.
A Bíblia dá dicas sobre tudo. Eu já falei aqui outra vez. Se você conseguir, ao longo dos anos, guardar 20% de tudo que você ganha, em poucos anos você alcança, em poucos anos não, vai. Mas daqui a alguns anos você vai alcançar a independência financeira. Guardar 20%. É difícil, mas é um princípio financeiro. Então, José falou, guarda 20% durante 7 anos. E daí, nos 7 anos de escassez, o Egito vai se alimentar disso daí. E aí Faraó, quando ouviu isso, ficou impressionado e falou, não, você falou que tem que ser um varão inteligente. Esse varão é tu, José. É você que tem a sabedoria de Deus, a inteligência, e é você que será responsável por esse trabalho. Então perceba, irmãos, José interpretou o sonho. O sonho revelava um problema. Qual era o problema? Teria 7 anos de bonança e 7 anos de escassez. O problema está aqui. Até aqui tem um monte de pessoa que é boa nisso, irmão, em apresentar o problema. Ó, tem um problema aqui. Mas José não ficou só nisso. Ele mostrou o problema, mas ele também mostrou a solução. Então, meu querido, se você quer prosperar no seu trabalho, seja bom em resolver problemas. Lembra que eu falei do irmão que viu lá a faixa caída? Ele viu o problema, e aí ele foi avisar para o pastor do problema, era para ele ter resolvido o problema, meu Deus do céu. Então, irmão, aprenda a resolver problemas. Quando você encontrar uma dificuldade, não pare por causa da dificuldade. Fala, eu vou resolver essa dificuldade. E aqui eu vou te mostrar um segredo, preste muita atenção. Todas as vezes que você encontrar um problema na sua vida ou no seu trabalho, preste muita atenção. Todo problema, ele tem 2 formas de resolver. Quantas formas? As 2 formas são as seguintes: todo problema você resolve. Todo problema você resolve ou através do como, ou através do quem. Quando você encontrar um problema, estou com esse problema, como que eu vou resolver? Ou através do como, ou através do quem. Através do como. Surgiu um problema, vai ter 7 anos de escassez. Como que eu vou resolver isso? O como está aqui. Vou ter que armazenar o alimento, vou ter que guardar 20%, vou ter que preservar. Isso é o como. O como você resolve pesquisando, sendo curioso. Eu estou com um problema aqui no meu trabalho. Como que eu resolvo isso? Aí você vai pesquisar, você vai aprender, você vai ter curiosidade sobre aquele assunto, você vai gastar tempo e você vai aprender. Como? Só que às vezes só o como não resolve. Porque você pode encontrar um problema. Olha, está ali o ventilador, ele quebrou. Pesquisei como arrumar ventilador. Tem que tocar ali tal peça, mas eu não sei trocar. Eu já sei como, mas eu não sei como fazer. Aí entra o quem. Então, quem que pode fazer isso para mim? E aí você vai procurar alguém. Foi isso que Faraó fez, amado. José falou, o problema se resolve dessa maneira. E agora, quem que eu vou colocar para fazer isso? Vai ser o José. Então surgiu um problema, amado, no seu trabalho. Primeiro, como? Como que eu vou resolver isso? Se ficou impossível, aí você pergunta, quem que pode me ajudar? Qual pessoa que eu posso mandar um zap e falar, viu fulano, estou com esse problema, você sabe como resolver isso? Ou você pode me indicar alguém, e aí você vai resolver qualquer problema. Então, ser um bom resolvedor de problemas. Terceiro lugar, nós falamos aqui, primeiro passo para prosperar no trabalho, é trabalhar com amor. Segundo passo, é ser um bom resolvedor de problemas. Terceiro passo, tenha paciência. Porque eu sei, irmão, que às vezes a pessoa ela ouve uma palavra dessa, e aí ele sai, ele vai na segunda-feira, ele já vai para arrebentar. Ele chega na segunda-feira para cima, não, eu vou fazer meu trabalho com amor. E aí ele faz o trabalho dele com amor, com alegria, faz na terça-feira, faz na quarta. E aí na quarta-feira, em vez de ele receber um elogio, ele recebe uma crítica, aí ele já murmura, tá vendo aí? Ó. O Andrés falou lá no domingo, que eu ia prosperar, Moisés, ele falou lá que o negócio ia acontecer, eu estou resolvendo como, estou encontrando quem, estou resolvendo as buchas, os abacaxi, e não mudou nada na minha vida, mas você esperou 3 dias, meu irmão, 3 dias, José esperou 12 anos, 13 anos, meu querido, você foi ali meio quilo de dia, um pouquinho de dia, você já está reclamando, não, irmão, tem que perseverar, meu querido, faz isso ao longo dos anos. Eu vou te dar um testemunho, da minha parte, da minha pessoa. Quando eu tinha 14 anos, no aniversário meu de 14 anos, meu pai deu um violão para mim. Com 14 anos, estou com 34, eu acho que é 34. Então, há 20 anos atrás, Gustavo, meu pai deu para mim um violão.
Eu não sei se ele deveria ter dado aquele presente para mim, mas ele deu. Eu entrei na aula de violão, irmão. 2 semanas depois, eu falei para minha mãe, com 14 anos, mãe, eu já descobri qual vai ser a minha profissão. Qual? Eu vou ser músico. Vai passar fome. Vai sofrer. Música não dá dinheiro. Irmão, com 14 anos eu já queria ser músico, irmão. E aí, para todo mundo que me perguntava, qual vai ser a sua profissão? Eu vou ser músico. Não, tá bom, mas a profissão, o que você vai fazer? Não, o Silvio Joe sabe qual que é a Silvio. A profissão, eu vou ser músico. Eu queria ser músico, irmão. Quando eu comecei a namorar a Caiola, no primeiro dia, a gente começou a namorar no domingo. Na segunda-feira, a gente estava indo embora da igreja do ensaio. Eu falei, olha, você aceitou namorar comigo, mas eu vou te deixar claro 2 coisas aqui. Eu quero 2 coisas para a minha vida. Eu tinha 19 anos. Eu quero ser músico, minha profissão. Ela, tá bom, né? Segundo, eu quero ser pastor. Deus me chamou e falou que eu vou ser. 2 coisas, irmão, que a mulherada já não quer. Ser esposa de música e de pastor. Ela, não, tá bom então, né? Tá bom, aceitou, irmão. Tá aí até hoje, graças a Deus. Então, irmão, eu escolhi que eu queria ser músico. Só que eu comecei a querer mexer com isso com 14 anos, irmão. Então, irmão, foi 14 anos dando cabeçada, meu querido. 14 anos dando estúdio que eu abria, não dava certo. Coisa que dava errado. Eu comecei a ganhar dinheiro com música, irmão, com 30 anos de idade. Agora que eu estou ganhando alguma coisa, graças a Deus, Deus tem abençoado. Mas eu tive que descascar abacaxi, irmão, arrancar toco. Por 15 anos, meu querido. Então aí eu te pergunto, se você quer prosperar no seu trabalho, meu querido, você tem que ter paciência. Você tem que saber esperar. Essa área que você quer trabalhar, faça com excelência, faça com amor. Aprenda a resolver problemas e tenha paciência, porque Deus te fará prosperar. Mas você tem que saber esperar. Algumas pessoas dizem assim, já estou partindo para o final. E aí você já sabe. Algumas pessoas dizem assim, por quê? Que tem pessoa que é cristã e ganha muito dinheiro, e tem outro que não ganha tanto. Será que Deus faz acepção de pessoas? Não. Eu vou te explicar aqui nessa manhã. A bênção de Deus, ela está sobre o povo de Deus. Se você é servo de Deus, serva de Deus, e você faz o seu trabalho com amor, se você é bom em resolver problemas, se você faz com excelência, a bênção de Deus é sobre aquilo que você faz. Porém, tudo depende do contexto aonde você está. Então eu vou te fazer uma pergunta. 2 exemplos. O primeiro é o irmão José. Ele tem uma horta e ele vende alface. E ele é um servo de Deus. O segundo é o irmão João, que ele tem uma loja de carro importado. Os 2 servem a Deus com amor. Os 2 servem a Deus com alegria. Os 2 fazem um trabalho com amor. Mas eu te pergunto, quem vai ganhar mais dinheiro? O irmão que vende alface ou o irmão que vende carro importado? Qual, irmão? Qual? O alface? O carro importado. Mas Deus não é com o irmão que vende alface, é com ele. Mas o contexto onde ele está vai favorecer, vai proporcionar um determinado resultado. E isso é importante a gente entender, amados. Para nós entendermos que o nosso esforço, ele influencia muito. Dependendo daquilo que você quer buscar, e nós não devemos ser gananciosos por causa do dinheiro, mas você pode sim querer desenvolver na sua profissão. Você deve sim buscar ser bem-sucedido naquilo que você faz. Mas dependendo daquilo que você quer buscar, terá que ser pago um preço. O irmão que vende alface, ele vai ficar lá a semana inteira cuidando da horta dele com amor, com alegria, louvando ao Senhor. Eu quero trabalhar para o meu Senhor, plantando lá, cuidando do alface, regando o alface. E aí chega no final de semana, ele vai vender lá o alface, irmão. E talvez em um dia de trabalho ele vai ganhar, sei lá, 200, 300 reais. Trabalhou a semana inteira. Já o irmão que vende o carro, ele vendeu lá um carro, num dia ganhou 50 mil. Tudo depende do contexto. Mas eu quero te dizer que a bênção de Deus está sobre o seu povo. E eu falo isso para nós entendermos o que é prosperidade. Prosperidade é ser bem-sucedido. Então, independente se você anda de bicicleta ou se você anda com um carrão, dentro do contexto que você vive, a bênção de Deus está sobre você. Mas que nós, ele chegou, o Benjamin chegou. O Benjamin vai ser uma bênção, irmãos, vai prosperar. É um rapaz crente, irmão. É uma bênção. Então, meu querido,
aprenda isso, tenha paciência. E para finalizar, em último lugar, se você quer ser bem-sucedido no seu trabalho, não perca a presença de Deus sobre a sua vida. José, ele estava lá no Egito. E o versículo, vamos lá para finalizar, Gênesis 41, irmãos. Versículo 38. Diz assim: e disse Faraó a seus servos: acharíamos o varão como este, em que haja o Espírito de Deus? Faraó, não sendo crente, ele percebeu que o Espírito de Deus estava sobre José. E na verdade eu quero te dizer, meu querido, que lá no seu trabalho, o nosso principal propósito não é o dinheiro. Embora nós estamos lá para isso, para trabalhar. Mas quando você entende o que é o reino de Deus, você vai entender que o seu principal propósito no seu trabalho é fazer a diferença lá onde você está. É ser sal e é ser luz. Deus colocou José como governador do Egito, não foi para José ganhar dinheiro, mas foi porque lá como governador do Egito, José fez a diferença. E eu quero te dizer, meu amado, que lá no seu trabalho, o principal propósito de Deus é que você faça a diferença, que você dê um bom testemunho de cristão, que você seja sal e que você seja luz, que quando você for atender alguma pessoa, você atenda tão bem, que a pessoa fale: olha, nunca fui atendido assim. E eu acredito, irmão, que a unção de Deus, presta atenção aqui, amado, ela pode fluir de tamanha forma através da sua vida, que somente de você atender alguém, a pessoa ela vai se sentir bem, porque a unção de Deus está sobre você. Você acredita nisso, meu querido? Então, nosso principal propósito no nosso trabalho é fazer a diferença. Se você quer prosperar no seu trabalho, faça com amor. Se você quer prosperar no seu trabalho, seja bom em resolver problemas. Se você quer prosperar no seu trabalho, tenha paciência. E acima de tudo, não perca a presença de Deus. José foi tentado, você será tentado, mas mesmo sendo tentado, ele permaneceu fiel. Então permaneça fiel, amado. E eu tenho certeza que grandes coisas Deus fará na sua vida. Talvez você está ouvindo aqui essa mensagem, e talvez você olhe para a sua profissão, ou para a atividade que você exerce, e você fale: nossa, eu não queria trabalhar com isso. Eu não queria estar ganhando o que eu ganho hoje. Eu queria ter condições de oferecer uma vida melhor para minha família. Talvez você não é casado. Quando você casar, e eu quero te dizer que é a vontade de Deus te abençoar. Acredita nisso, amado. Aqui não estou pregando a teologia da prosperidade, dizendo que você vai ser rico. Não é isso que eu estou dizendo. Mas eu estou dizendo que a palavra diz que Deus ele vai abençoar aonde você colocar a sua mão. Deus vai abençoar. Talvez hoje você possa estar vivendo um momento de crise, assim como José viveu. Embora José fazia o seu trabalho com amor, mas mesmo assim ele foi traído. Ele foi parar na prisão. Ele enfrentou dificuldades, e você vai enfrentar dificuldades, você vai enfrentar momentos de crise, mas persevera, sabendo que a tua recompensa virá da parte de Deus. Eu quero declarar uma palavra sobre a sua vida, amado, que Deus fará coisas grandes. E Deus coloca no meu coração para dizer que para pessoas que estão ouvindo essa palavra, ainda esse ano Deus vai virar essa história, Deus vai mudar essa situação. Mas Deus está dizendo para você nesta manhã: persevera, faça com amor, faça com alegria, faça a diferença, porque Deus ele vai abrir a porta. Você acredita nessa palavra? Deus vai abrir a porta. Deus vai colocar você no lugar certo, na hora certa. Aleluia. Deus está falando com pessoas aqui, amados. Deus ele vai te surpreender, mas permanece na posição de Deus. Faça com alegria, porque a provisão de Deus virá sobre a sua vida. Oremos. Pai querido, no nome do Senhor Jesus, te damos graças, Senhor, por essa palavra. Aleluia.
porque o Senhor é o Deus que abençoou José. E eu sei que existem pessoas aqui nessa manhã, Pai, que talvez olhem para a sua profissão, para a sua vida financeira, e precisam de uma mudança. E eu estou aqui agora lhe dizendo, Pai, e pedindo que o Senhor possa virar essa história, que o Senhor possa abrir porta aonde não há parede. Ó Deus querido, que o Senhor possa mudar essa situação, mas que o Senhor nos dê sabedoria, assim como o Senhor deu sabedoria para José. Que o Senhor nos dê inteligência, que o Senhor nos dê inteligência e sabedoria. Que o Teu Espírito Santo possa nos dar graça para fazer a diferença. Que mesmo quando alguém nos tratar mal, nós possamos tratar bem. Que mesmo quando alguém nos falar mal da tua filha e do teu filho, o teu filho possa tratar essa pessoa com amor, ó Pai. Que nós possamos fazer a diferença aonde nós estivermos. E eu tenho certeza que a porta vai se abrir. Ó Deus, prospera aonde a tua filha colocar a mão, aonde o teu filho colocar a mão. Se o teu filho vende alguma coisa, que o Senhor possa mandar clientes, que o Senhor possa abençoar as vendas, que o nosso trabalho possa prosperar, que nós possamos ser bem-sucedidos, que nós possamos fazer a diferença, ser sal, ser luz, e que através da tua igreja, ó Pai, o teu nome possa ser glorificado. Esse é o nosso pedido nesta manhã, e eu acredito nessa palavra, em nome de Jesus, amém e amém.